Nacional. E vamos lá pro Rio de Janeiro, porque o Flamengo venceu o Madureira 3-0 e o Flamengo é campeão da Taça Guanabara. O Flamengo já levantando taça, então, nessa temporada. E o nosso repórter, o Pedro Henrique Torre, conta também a história desse jogo pra gente. Tudo bom, Pedro? Seja bem-vindo. Tudo bem, Matheus? Boa noite para você, abraço aí, também abraço pro Elton, beijo para Natália, todo mundo que está acompanhando a gente nesse FC. Pois é, Flamengo campeão da Taça Guanabara pela 24ª vez na sua história. É uma taça que tem a sua tradição aqui no Rio de Janeiro, perdeu nos últimos anos a sua importância, assim, grande relevância, mas em outros anos era mais impactante. Mas ano passado o Flamengo acabou, nos 2 últimos anos, acabou sendo derrotado na Taça Guanabara e teve um certo impacto. Então esse ano está no bolso, 3-0 sobre o Madureira, não tem nem o que contestar, uma vitória muito tranquila do Flamengo e uma Taça Guanabara muito tranquila, 27 pontos, 23 gols marcados, apenas um sofrido e com a equipe sub-20 diante do Nova Iguaçu. Então foi uma campanha realmente muito boa, muito sólida do Flamengo. Mais de 62 mil pessoas no Maracanã na tarde deste sábado, que estava um calor, mas não aquele calor sufocante do outro fim de semana. Então o Flamengo conseguiu essa boa vitória, 3-0. Arrascaeta no primeiro tempo. No segundo tempo, o Pedro fez um golaço, o 10º gol dele, se você contar os amistosos na temporada, dá para contar assim. E aí depois o Flamengo fechou a conta com o Léo Pereira, fez de falta ali, então 3-0. Foi uma tarde muito boa para os rubro-negros que aqui estiveram. O Tite levantou sua primeira taça, a gente não fala título, mas a sua primeira taça com o Flamengo. Então, depois ele concedeu entrevista coletiva no gramado. Alguns jogadores falaram, mais com o pessoal que faz redes sociais. Para as TVs não detentoras não houve a possibilidade de zona mista, mas no gramado lá alguns personagens conversaram. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, confirmou o acerto pelo Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou que o Gabigol não vai sair do Flamengo. O Gabigol participou ali do início do jogo, ele estava lesionado, não podia participar do jogo ali, mas esteve antes no gramado, observando com roupa civil, digamos assim, e depois na festa não esteve presente, né? Depois do jogo. O Tite abriu a coletiva com um pronunciamento, falando sobre a questão do Daniel Alves. Fez uma meia-culpa sobre a resposta que ele deu na última semana sobre a condenação do Daniel Alves. E a gente acompanha agora o que disse o Tite. Pessoal, me desculpem. Me desculpem na resposta que eu dei do caso do Daniel Alves. Perdão. Alguns itens. O erro, o crime foi julgado pela justiça e foi condenado. A comparação que eu fiz do caso, ela foi inoportuna, foi sem sentido, foi indevida. A etapa profissional que nós tivemos juntos, ela foi de muita correção e respeito. E eu reafirmo que eu acredito numa educação com orientação, com punição, como eu fui modelado pelo seu Agenor e pela dona Ivone, meus pais. Continuo acreditando dessa forma. Tá aí a declaração do Tite, né? O pronunciamento que ele fez. Foi avisado os jornalistas presentes na sala que ele ia fazer um pronunciamento. Depois seguiram as perguntas. O Tite foi até perguntado sobre a questão do Gabigol não participar da festa, por exemplo, no final do jogo, onde os jogadores entraram em campo para levantar o troféu e tudo mais. O Tite saiu um pouco pela tangente, disse que o Gabigol antes até deu a última palavra ali no vestiário, antes dos jogadores entrarem, falou assim, aproveitem que estar dentro do campo nesses momentos é muito bom. Então o Tite deu uma afagada, disse que tem a importância do Gabigol, não quis falar, foi até perguntado sobre o tema de ter dado uma bronca no Gabigol na questão que ele queria bater o pênalti contra o Boa Vista, por exemplo, mas não entrou muito nesse tema. Tampouco quis comentar sobre o Léo Ortiz, já confirmado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, mas não foi anunciado oficialmente, então ele também não quis comentar ainda. Mas o Flamengo agora
folga amanhã e fica no aguardo do seu adversário na semifinal. Pode ser, enfim, pode ser Fluminense, se o Fluminense perder, os outros dois vencerem, obviamente pode ter uma combinação ali, pode ser Nova Iguaçu, Botafogo, Vasco. Então o Flamengo fica no aguardo agora de quem vai ser o seu adversário na semifinal. Ele tem a vantagem de resultados iguais, 2 empates, assim, ou perdeu o primeiro jogo de 1 gol, venceu o segundo de 1 gol para avançar a decisão do Campeonato Carioca. Matheus. Valeu, Pedro. Obrigado pelas informações. Você segue também aí no Maracanã ao longo da nossa programação. A gente faz um intervalo rápido aqui no ESPN FC. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez com mais informações do Flamengo, que venceu novamente por 3-0, não levando nenhum gol. A preocupação da torcida sempre foi a parte defensiva do time do Flamengo, e nos últimos jogos tem conseguido fazer um bom trabalho e não tomando gol. E as caras de sempre, né? O pessoal que está fazendo gol, que é o Arrascaeta, o Pedro principalmente, e o Léo sempre aparecendo também, de vez em quando aparecendo, fazendo seus gols e segurando a zaga, e com certeza está agradando bastante a torcida. Já começa a torcida a dar aquela empolgada de acreditar que o time está se entrosando, o time está mostrando um bom futebol, sempre vencendo aí com a goleada ou contra times fortes, vencendo também, mostrando a sua força, e acaba sendo incontestável cada vez mais os antes, né, que vem tentar dizer que o Flamengo não vai disputar nada, não vai conseguir nada, mas cada vez mostra a sua força. Claro, vamos esperar a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que aí sim é a hora que começa a enfrentar vários times fortes em sequência, e é a hora da verdade. Mas não podemos tirar o mérito do Flamengo, que está sim jogando muito bem e está tanto defensivamente quanto ofensivamente fazendo muitos gols e não tomando gol. E o que você acha disso tudo? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para dar aquela moral e ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!